Mais uma contratação aprovada por Jorge Sampaoli e o Flamengo vai atrás de jogador do Atlético Mineiro, o meio-campista Alan. O Flamengo está interessado nesse jogador e eu vou estar trazendo aqui as notícias sobre essa negociação que o Flamengo vai estar encaminhando. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando aqui no YouTube. Eu estou muito feliz que o canal está crescendo, que o canal está avançando e isso é por conta de você. Coloque aqui embaixo o seu nome e peça um salve que no próximo vídeo eu vou estar respondendo o seu comentário e respondendo e mandando um salve para você. Então vamos aqui, se vocês ouvirem algum barulho, algum ruído, é porque tá tendo obra no andar de cima aqui. E infelizmente pode atrapalhar o vídeo em algumas coisas, mas eu vou tentar trazer o melhor aqui para vocês. E o Flamengo vai com o time desfalcado, o Marinho não vai poder jogar, o Marinho não foi relacionado para esse jogo contra o Nublense, o Marinho sentiu um desconforto. Tá acontecendo com frequência os jogadores do Flamengo terem desconforto, terem lesão, por conta do desgaste que tá tendo no treino. O treino do Sampaoli é um treino mais puxado, é um treino que exige mais do físico dos jogadores e infelizmente eles estão tendo esses desconfortos. O Marinho também está numa situação onde o Flamengo não conta mais com ele para essa temporada. O Sampaoli pode até colocar ele em alguns jogos, mas o Flamengo tem o interesse em negociar o Marinho. Então a gente pode ver nos próximos dias, a janela de transferência vai abrir, o Marinho sendo negociado ou assinando um pré-contrato com alguma equipe. E seria muito interessante, porque o Marinho ele já foi um jogador que mostrou o seu futebol aqui no Brasil, jogando muito pelo Santos, foi Rei da América em 2020, e eu acho que seria muito interessante ele tendo mais oportunidades em outra equipe, para ele mostrar o seu futebol. Nenhum jogador esquece de jogar bola, mesmo estando em má fase, então seria muito interessante ver o Marinho jogando seu futebol, lembrando que ele tem mais de 30 anos, se não me engano é 30 ou 31, então é um jogador que não é novo, então seria interessante ter ele, ver ele em outra equipe. E os jogadores que viajaram para o Chile para enfrentar o Nublense foram goleiros Santos, Matheus Cunha e Hugo Souza. Hugo Souza que está voltando a ser relacionado, ele não estava sendo utilizado. Zagueiros e laterais, Léo Pereira, Pablo, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Cleiton, que também está voltando a ser relacionado, Rodrigo Caio, Varela, Ayrton Lucas e Felipe Luiz. Felipe Luiz que não atuou muito nessa temporada, ele que sofreu muito com lesões, e ele está em seu último ano de contrato. Em meio de campo Thiago Maia, Igor Jesus, Vidal, Gerson, Pulgar, Matheus Gonçalves, Matheus França, Vitor Hugo e Arrascaeta. Arrascaeta também voltando a ser relacionado. No caso, ele foi relacionado para o último jogo, só que ele sentiu antes da partida e foi uma preocupação ali. Mas que bom que ele está relacionado. E atacantes: Pedro, André Luiz, Gabigol e Cebolinha. Só esses 4 atacantes mesmo. Gente, um barulho do cachorro do vizinho está atrapalhando aqui, mas espero que vocês não se incomodem com isso. E o Flamengo chegou no Chile e procura um local para treinar. Porque no Chile está chovendo e a chuva, os estádios de lá não são preparados para chuva. Ou seja, os jogadores podem se lesionar e podem sofrer algum tipo de trauma se não treinar num local adequado para isso. E o Flamengo enfrenta a Nublense amanhã, o Nublense, às 9h30, o jogo que passará na TV aberta. E o Flamengo se concentra hoje para esse jogo. Pessoal, eu vou estar falando aqui sobre a contratação do Alan, a negociação. O Flamengo abriu negociações com o jogador porque ele foi sugerido ao Sampaoli. O Sampaoli ele aprovou a contratação do jogador. O Atlético Mineiro não vai fazer jogo fácil para liberar esse jogador. Lembrando que a gente tem uma rivalidade muito grande com o time deles, uma rivalidade histórica. Ou seja, se o Flamengo for contratar esse jogador, eles não vão fazer jogo fácil para a gente. E o Flamengo deve contratar o total de 6 reforços para esse meio de temporada. O Flamengo já tem um pré-contrato assinado com o Rossi, já tem um acordo com o Luiz Araújo, um jogador muito bom, um jogador que, se vocês forem procurar lances dele, dá pra ver que ele é um jogador frio na frente do gol, um jogador que cria muitas jogadas ali pela direita, pela ponta direita, e é uma posição carente que o Flamengo tem ali no seu setor. E o Flamengo também tem a situação com o De La Cruz. O Flamengo já acertou valores com o jogador e com o staff. Falta acertar a compra com o River Plate. E eu acho que é uma
contratação que também vai avançar, no caso, uma negociação que o Flamengo tem tudo para ter êxito por conta da situação financeira do país do River Plate, ou seja, que é a Argentina. Então, e essa situação do Alan pode ser concretizada também. O Atlético Mineiro pode pedir 10 milhões de euros pelo Alan, na cotação atual acho que está valendo uns 50 milhões de reais. Então o Flamengo teria que desembolsar essa grana. Não é um jogador muito barato, mas eu acho que é um jogador importante ali que conseguiria fazer umas funções interessantes ali no meio de campo do Flamengo. Ele é um volante, um segundo volante, mas ele também atua ali como camisa 10. Eu já vi o Alan jogando no Atlético Mineiro. No auge do Atlético Mineiro recente, que foi em 2021, ele foi uma peça importante ali junto com o Jair no meio de campo do Galo. Ou seja, seria muito interessante ver esse jogador no Flamengo. O Flamengo está precisando de uma reformulação em vários setores ali nas suas posições. Eu também contrataria lateral. O Flamengo precisa de laterais. O Flamengo estava com interesse no Montiel, mas o Montiel seria uma contratação difícil. E o Jorge Sampaoli, ele disse que na lateral ele confia no Mateuzinho, que vai voltar de lesão nos próximos meses, e no Wesley. Eu já discordo, eu acho que o Flamengo deveria ir atrás sim de um lateral com urgência e também se reforçar em outras posições. E o Alan, ele está afastado do Galo desde o dia 17 de março por conta de uma lesão na coluna. Ou seja, faz muito tempo que ele não atua e seria interessante o Galo vender, acredito eu, mas vamos ver como vai se desenrolar essa situação. Ele não é um jogador que se machuca muito, não tem muito histórico de lesão, mas está com essa lesão na coluna e está se recuperando. Seria uma boa o Flamengo investir, seria uma boa o Flamengo contratar esse jogador. Coloca aqui embaixo o que você acha do Alan, do Atlético Mineiro. Eu acho que seria uma boa contratação. Eu acho que é um jogador muito versátil, tanto ajuda na marcação quanto na criação de jogadas para o Flamengo. Então seria interessante ter ele ali no meio de campo ali jogando com o Pulgar, jogando ou com o Thiago Maia ou até com o Vitor Hugo, um jogador da base que também está aparecendo muito nos jogos do Flamengo. Vamos rir do Vasco, né, gente? O Vasco que foi parar de novo na zona de rebaixamento. O Cuiabá, se vencesse o Cruzeiro, colocaria o Vasco na zona de rebaixamento, e foi exatamente o que aconteceu. O Vasco tá lá e a gente sabe que quando o Vasco entra na zona de rebaixamento, dificilmente eles saem. O que aconteceu em 2020, se eu não me engano foi 2020 que o Vasco caiu, né? O Vasco ficou naquela, não conseguia sair da zona de rebaixamento, passava rodada após rodada e as coisas não mudavam para o Vasco. E o que aconteceu? Na temporada seguinte, o Vasco foi jogar na Série B e acabou ficando 2 temporadas na Série B. Mas é isso, né? Vamos ver como vai se desenrolar. Estavam zoando a gente porque a gente também chegou a estar na zona de rebaixamento ali por pelo menos uma rodada. Mas agora o Flamengo está em 6º lugar, está chegando ali na parte de cima da temporada. E seria muito interessante ver o Flamengo se mantendo ali por mais tempo, chegando, sei lá, na 4ª posição, na 3ª e até chegando na liderança. Porque o Flamengo está voltando a jogar bem. O último jogo agora não foi muito bom. A gente viu ali que o Sampaoli ele errou a não colocar o Matheus França, mas o Léo Pereira deu uma de atacante, se machucou, foi lá na frente, mesmo manco, mesmo não estando bem, por ter se lesionado, ele conseguiu o resultado ali, conseguiu fazer uma jogada ali no final com o Cebolinha cruzou para ele e ele fez o gol. Então foi muito engraçado, porque os corintianos, eles têm uma má sorte contra o Flamengo, porque a gente teve sorte ali. Parece que a sorte de campeão voltou pra gente. Porque o Flamengo... Cara, é que eu não gravei a minha reação do jogo. Mas eu, quando eu estava vendo o jogo, eu falei assim... Cara, esse jogo vai irritar muita gente. Mas tá com cara de que o Flamengo vai fazer um gol no finalzinho. Cara, e dito e feito, lembrou muito o jogo do Flamengo contra o Corinthians em 2021, que o Bruno Henrique machucado fez um gol no finalzinho. E quem criou a jogada? Foi o Rodinei. Então, foi um jogo assim para deixar a gente irritado pelas escolhas do treinador,
mas também satisfeito por ter vencido, porque o Flamengo só precisava de uma vitória, só precisava dos 3 pontos, independente de como seria a vitória ali pro Flamengo. Pessoal, peço a vocês se inscrevam no canal, essas foram as notícias do Flamengo de momento. Peço a vocês desculpa pelo barulho, que às vezes pode incomodar aqui no vídeo e não trazer uma sensação muito boa. Mas é isso, eu fico muito feliz, eu tenho visto aqui o crescimento do canal e é graças a vocês que tem feito esse canal avançar, que tem feito esse canal chegar a lugares maiores. Então é isso, sou muito grato, estou muito feliz por isso. Tamo junto, saudações rubro-negras e valeu!